dia, pessoal. Bom dia a todos, né? Retomando aqui a nossa campanha aí do Outubro Rosa, né? Só relembrando que nós estamos também nas redes sociais, né? Essa campanha do Outubro Rosa é em parceria com a Prefeitura de Campinas. Então, tem toda a programação lá no site da Prefeitura, e onde o Centro de Oncologia também, toda segunda-feira, tem uma agenda para falar sobre doenças, né, relacionadas ao sexo feminino, então câncer de mama, de ovário, né, então, e hoje aqui a gente tem o prazer, mais uma vez, aqui de trazer um amigo aqui do Centro de Oncologia, né, que é o professor Ivan Roberto Capelato, psicoterapeuta, né, que todo ano nos brinda com uma bela palestra, com grandes explicações aí sobre o tema, né, e que vai agora contar um pouquinho mais para a gente sobre a implicação do adoecer no câncer de mama. Professor Ivan, fica à vontade, muito obrigado, viu? Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Eu vou pedir licença para falar aqui de cima, assim eu tiro a máscara. Você põe para apresentar os slides? Bom, gente, enquanto arrumo os slides, eu peguei o finzinho lindo aí da palestra da professora Silvia. Ana Beatriz. E ela estava falando sobre a pandemia, e eu queria ressaltar para vocês que durante a pandemia nós tivemos aí, infelizmente, uma pouca afluência de mulheres e homens procurando aí fazer o seu segmento, procurando fazer os exames, e a gente teve um número muito alto, está tendo um número muito alto de mulheres doentes, homens doentes com câncer de próstata, e porque todo mundo ficou com medo de buscar ajuda, principalmente em um hospital, um centro oncológico como esse. Então, provavelmente as notícias que a gente vai ter são notícias chatas, aí de muita gente que não vai conseguir completar o tratamento, mas por conta de não terem vindo, por conta do terror que essa história do Covid trouxe a nós. E vamos ter também muita gente, muitas crianças, principalmente, adoecidas, né? Eu tenho recebido crianças de 4 anos e meio, em depressão mórbida. É aquela catatonia, a criança que não quer fazer nada, né? Fica, os pequenininhos, né? Ficam atrás do vídeo, parados, catatônicos, às vezes saem, e a depressão infantil vai ser a doença que vai trazer agora a depressão da adolescência. A gente tem tido muito suicídio, muito álcool, muita droga, e vocês imaginem que durante a pandemia o que se bebeu, né, escondido dentro de casa, o que os pais beberam, o que os moleques beberam, as meninas beberam. Então, assim, a gente vai ter, se houver uma pós-pandemia, que eu espero que a gente tenha uma pós-pandemia, a gente vai ter bastante problema, tanto do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista de postura, Caio, né? Muita gente aí com problema na cervical por causa do celular, por causa de computador. Então, assim, vai ser, todo mundo fala que vai ser o novo normal. Não, vai ser um novo mundo, onde a gente vai pagar um preço alto aí, infelizmente. Tá? Sumiu? Bom, todo ano eu falo desse tema e eu vou atualizando os meus slides conforme a gente vai tendo aí
contato com os pacientes. Eu trabalhei nos anos 70 e 80 com câncer infantil, na época, ainda, infelizmente, sem tratamentos eficazes. Trabalhei com LLA, fiz uma pesquisa sobre leucemia em crianças e descobri, que é o tema de um trabalho que eu fiz, junto com uma francesa, médica, amiga do Medina, que a LLA, leucemia linfocitária aguda, ela aparecia em crianças de 2, 5, 7, 9 anos de idade, depois de alguns meses onde tinha havido um trauma psicológico forte. Esse trabalho foi publicado na França e eu tenho ele aqui no COC, e vou dar um exemplo para vocês do que é um trauma. Imagine assim, todas as crianças que eu cuidei foram 206, entre meninos, mais meninos que meninas, eram crianças saudáveis. A gente fazia, na época, um teste chamado HTP, que é o teste do desenho, e a gente, através do teste, via se havia algum problema emocional. Não, nenhuma dessas crianças tinha sinais depressivos, sinais autísticos, sinais psicóticos. Então, eu vou dar um exemplo de um caso que foi o caso que mais nos chamou a atenção. Um menino de 6 anos, saudável, estava lá na época, não sei se era o pré ainda, a professora, e pai e mãe trabalhando o dia todo, ele ficava à tarde com uma empregada, e à noite é aquela coisa que acontece nas casas, né? Banho, briga para o banho, briga para jantar, briga para dormir e tal. Aí, os pais resolveram tirar 2 semanas de férias, de folga, foram para a Disney e ficaram os 3 no mesmo quarto, por 14 dias, dia e noite, que é uma coisa que nunca tinha acontecido na vida desse menino. A felicidade extrema. Imagine, Disney, parque da Disney, Mickey, bicho e golfinho, e pai e mãe, que eram os bichos que ele menos via na vida dele. Termina a viagem, esse menino volta, maior parte do voo dormindo, chegam em casa num sábado, no domingo tem que arrumar a casa, então ele já fica sozinho de novo. Segunda-feira, começa a correria dos pais, era uma semana de outubro, dessa folga que se tem pelo Dia da Criança e Dia do Professor. Esse menino começa a se entristecer, a se entediar. Vocês viram essa música linda que foi tocada aí sobre o tédio, né? Que muita gente passou aí na pandemia. E 4 meses depois disso, ele começa a apresentar sinais de cansaço, começa a ficar branquinho, e aí ele foi para o centro que eu trabalhava, que era o Boldrini, e a gente constatou uma LLA já em estado adiantado e começou o tratamento. Como eu disse, naquela época, nós não tínhamos tanta quimioterapia como temos hoje, então a gente tinha... E aí a gente descobriu, com esse menino, e mais todos os outros 205 e outras meninas, que na vida deles todos tinha havido um dia de um trauma, a morte da avó que cuidava,
a morte de um cachorrinho, que esconderam a morte do cachorrinho, contaram uma semana depois, ele não fez o luto. Então, a gente descobriu que alguma coisa, gente, chama a atenção nos casos ou de doenças autoimunes ou mesmo nos casos de câncer. Há um gatilhozinho emocional que a gente ainda precisa pesquisar. Eu tenho bastante gente pesquisando isso, eu ainda continuo pesquisando, mas tem uma perda que não foi feito o luto dessa perda. E hoje, gente, muita gente perde coisas. Imagine a pandemia, teve criança que perdeu pai e mãe. E não teve tempo de fazer o luto, porque não teve enterro, não teve velório, mudaram de casa, que também é um luto se a gente não trabalhar bem essa mudança. Morreu o cãozinho, ficou longe dos amiguinhos na escola, né? Ficou longe da tia querida. Vocês imaginam o que é uma professora por uma criança pequena, gente, né? Então, isso é só algo para vocês poderem refletir, principalmente quem trabalha direto com o paciente oncológico, tá bom? Você pode passar para mim? Aí. Bom, gente, o Outubro Rosa é uma história já de muito tempo, desde 97, que nós temos aí o Outubro Rosa acontecendo, né? Começou nos Estados Unidos e o símbolo da campanha do Outubro Rosa foi um laço rosa, né, que a gente usa até hoje, e usa em todo lugar. A gente enfeita locais, enfeita o Palácio do Governo, enfrenta lugares bons e maus, né? Enfrenta um monte de coisa aí. A gente ilumina as ruas e o problema que nós temos visto é que essas campanhas rosa, elas são bonitas, mas é necessário que haja alguém falando para as mulheres que elas têm que se cuidar, né? Dizer que tem o Outubro Rosa, o Setembro Amarelo, que é o suicídio, né? Hoje o Brasil é o país que tem mais suicídios no mundo, de jovens entre 9 e 25 anos, gente. Mais suicídios. Nós temos uma média de 40 suicídios por dia hoje no Brasil, de jovens. De jovens. Os velhos a gente não conta, porque eles não estão fazendo falta, né? Mas os jovens, é terrível você imaginar um cara de 14 anos enforcado no quarto, né? Bom, então, os monumentos foram... O câncer de mama, ele é mais comum entre as mulheres em todo o mundo, sendo raro em homens, embora, ultimamente, a gente tem percebido câncer de mama em homens, né, que tem que seguir o mesmo procedimento das mulheres, né? Às vezes ressecção da área e quimioterapia e tudo mais. Sempre esse diagnóstico é feito em exames de rotina, lá com o ginecologista, ou pessoas que já sentiram aí no autoexame, né, o nódulo, vêm procurar ajuda. Antigamente, a gente recomendava que o exame mamográfico fosse feito por mulheres entre 40 e 69 anos. Recentemente aqui, nós tivemos o caso de uma menina de 22, acho que todo mundo ouviu falar dela aqui, né? Ela conseguimos ajudá-la aí. Então, hoje a gente tem recomendado que o exame mamográfico seja feito a partir dos 30, não mais a partir dos 40, porque não há mais esse alvo de idade que o câncer de mama... Então,
câncer de mama tem índices significativos de cura hoje, graças a Deus, seja geralmente 95% quando descoberto precocemente. Tá? Tratamentos, cirurgia, rádio, químio, às vezes a cirurgia pode ser pequena, né, de retirada de um quadrante, e às vezes se tira a mama toda, mas hoje nós temos compensações disso. E bom, aonde a mulher adoece quando ela se vê frente a um diagnóstico de um câncer de mama? Então, vocês têm que imaginar, não é? Os seios são um símbolo universal de feminilidade. Não é? São os órgãos de amamentação, para essas mulheres que desejam ser mães, são símbolos de feminilidade. Se vocês pegarem quadros antigos, filmes antigos, a coisa mais sensual numa tela de cinema era o seio de uma mulher aparecendo, ou quase aparecendo. Ainda se usa isso em roupas, se usa isso ainda em moda, não é? O seio, mais que a vagina, mais que as nádegas, é o símbolo mais sensual do corpo feminino. Tá? Então, são ao mesmo tempo fonte de inspiração, desejo e ternura. Ternura porque a mama está relacionado também ao nenê. Quando são expostos publicamente, como andou acontecendo aí em alguns desfiles, algumas manifestações, o seio, a simbologia do seio se torna agressiva, né? É uma coisa agressiva. Aquela mulher em cima de uma caminhonete, não sei se vocês viram, né? Passando no meio da rua, levantando a blusa. Então, aquilo perde a ternura, perde a coisa erótica e ganha uma coisa muito agressiva. Tá? Bom, vocês já ouviram isso, talvez, em outras palestras, né? O câncer de mama, ele resulta do crescimento desordenado de células com potencial invasivo, que se dá a partir de alterações genéticas, envelhecimento celular, e esta outra coisa que a gente ainda precisa estudar bastante, tá? Que é a coisa emocional. Muitos tipos de câncer de mama, alguns evoluem muito rápido, outros nem tanto, que dá tempo aí da gente sempre cuidar quando quando se busca ajuda a tempo. Tá? Bom, quando a gente começou a falar de câncer no mundo, principalmente no mundo ocidental, a ideia do câncer, assim como a AIDS, ela começou a ser vinculada à culpa, né? Punição, deterioração, dor e morte, agravando o sentimento aí das pessoas, né? Muita fake news, muita coisa misturada com religião, com ideologia. Vocês não imaginam o que nós, psicólogos, eu não sei se a colega aí já teve essa chance de receber uma paciente que foi diagnosticada com câncer de mama, ainda não começou o tratamento, não tem cirurgia marcada, e ela vem me perguntar se ela está sendo punida por alguma coisa que ela fez. Tá? Acho que você já ouviu isso muitas vezes. E, engraçado, o câncer de próstata tem a mesma configuração, embora seja mais comum que o câncer de mama, o câncer de próstata tem a mesma configuração. Né? Mesmo quando o prognóstico é benigno para o homem, né, também vem essa coisa do imaginário masculino, né,
Então, eu não vou poder mais controlar o esfíncter, não vou ter mais ereção, vou ter que dormir de fralda e acabou minha vida sexual. É tudo que acontece com a mulher no câncer de mama, acontece com o homem no câncer de próstata. Tá? Então, como no câncer de mama, o câncer de próstata deve ser acompanhado por uma psicoterapia, uma análise, uma ajuda, um acolhimento que todo centro oncológico tem, né? E se a gente não tomar cuidado com isso, nós podemos perceber que o doente vai entrar em depressão, e a depressão não ajuda a químio, não ajuda, o paciente falta da sessão de rádio que ia fazer, não quer mais se tratar, começa a pensar em morte. Acho que todo mundo que trabalha aqui já ouviu isso, né? Bom, isso aqui... o que acontece no diagnóstico de câncer, de maneira geral, né? O temor às mutilações, desfigurações que os tratamentos podem provocar, isso em todos os tipos, tá? O medo da morte ou pelas perdas, né? Nossa, eu vou deixar meus filhos, vou deixar meu esposo, vou deixar minha esposa. Então, a atenção ao impacto emocional causado pela doença é imprescindível na assistência ao paciente oncológico. Há um tempo atrás, 3 anos atrás, nós fizemos na Unicamp um trabalho de ensinar, Antônio, ensinar empatia para os nossos residentes de pediatria e de oncologia. Porque não se treina o médico na maneira que ele deve falar algumas coisas. Tá? Então, uma criança com meningite bacteriana, que é um negócio sério, como se conta isso aos pais? Aquela senhora que está com nódulo, e um nódulo maligno, nós temos aí já um câncer em ascensão. Como se conta isso? Né? Como se fala isso? Né? E a única maneira que a gente tem para falar isso é se colocando no lugar do outro, né? É pensar como é que isso vai ser ouvido. Né? Família, né? Contar para a família, e todo mundo vai entrar em pânico, enfim, o diagnóstico de câncer ainda é muito pesado, sempre pesado para qualquer um. Né? Bom, no século XIX, nas primeiras décadas do século XX, o câncer era considerado contagioso, tanto que até hoje algumas pessoas evitam. Outro dia eu estava aqui, aí na sala de espera, entrou um senhor com um catéter no pescoço, cadeira de roda, e a hora que ele entrou, as pessoas que estavam sentadas perto dele se levantaram. Eu pensei que fosse por educação, mas depois eu percebi que foi todo mundo pegar álcool, pegar coisa. Ainda se tem esse preconceito, principalmente quando é visível o que aconteceu com aquele paciente. Tá? Então, o câncer era considerado contagioso, associado à falta de limpeza, né? Sujeira física e moral, sexual, né? A imundície das cozinhas, a sujeira das fábricas, a desordem nas ruas das cidades, com muita gente pobre circulando, povoadas de cães e gatos vadios, a proliferação assustadora de ratos e insetos, enfim. Pensava-se que o câncer era como uma doença virulenta que pudesse aí... Além disso, a doença poderia ser contagiosa entre os amantes dos excessos de prazer, principalmente no caso das mulheres que tinham uma vida sexual aberta, não é?
nos quais o adoecimento era resultado de pecados e vícios. Gente, século XIX. Ainda se pensa assim, tá? Principalmente entre alguns familiares. Ainda se pensa assim. Tá? Bom, isso foi escrito em 2000, tá? Entre as práticas sexuais consideradas monstruosas, o sexo oral era identificado como a causa principal das neoplasias nas mulheres, principalmente nas mulheres homo ou bissexuais. Ainda se pensa assim. Não sai escrito em nenhum lugar por causa dessa coisa politicamente correta, mas é uma ideologia de base, é uma ideologia estrutural. Tá bom? Bom, então o câncer era considerado um castigo, como eu disse, até hoje as pessoas pensam assim. Ficou uma cultura inconsciente espalhada entre nós, tá? E hoje vocês não vão encontrar uma família que não tenha tido o caso de um câncer entre algum dos seus membros ou alguns dos seus membros. Tá? Então, vocês imaginam que essa ideia da punição, às vezes, faz com que a doente ou o doente seja discriminado de uma maneira ruim, de uma maneira chata aí, tá? Então, a libertação dos pecados seria suportar a doença. Tá? Tal como a sífilis, o câncer parecia um castigo, mas, ao mesmo tempo, ele foi considerado como uma redenção, né? Nossa, agora o câncer faz com que ela pague a sua cruz, né? Faz com que ele pague a sua cruz. Tá. Os escritores, os médicos, principalmente a enfermagem, que é a parte mais importante no tratamento do câncer, tá? Tem apontado que a primeira preocupação da mulher e sua família, após receber o diagnóstico do câncer de mama, é a sobrevivência. Então, o que eu vou fazer para... O que eu preciso fazer para ficar vivo? Em segundo lugar, surge a preocupação com o tratamento, né? O tratamento, a químio, o cabelo que vai cair... Então, as inquietações se voltam para a mutilação, a desfiguração e as consequências para a vida sexual da mulher. Quem se interessar, nós temos aqui alguns autores que buscaram isso e tratam disso. Tá? Estudos prospectivos que avaliaram a qualidade de mulheres submetidas a tratamentos, mastectomia principalmente, demonstraram que elas sentiram piora, não só na imagem corporal, mas também na vida sexual, limitações no trabalho e até mesmo mudança nos hábitos e atividades da vida diária. Por isso, eu repito, então aqui tem algumas pessoas que escrevem sobre isso, eu repito que junto com qualquer fornecimento, qualquer oferecimento de tratamento, é necessário que haja um acompanhamento psicológico, de preferência com todo mundo que convive com ela, mas especialmente para essa mulher. Nesse momento, vocês imaginem qual é a coisa que a mulher mais perde no momento em que ela sabe que vai fazer um tratamento, nem começou, mas que ela está aí com uma condenação, né? A autoestima cai. E quando a autoestima nossa cai por qualquer motivo, a gente corre o risco de começar a fazer uma depressão. Fazendo a depressão, acontecem algumas coisas que acontecem aqui. Aquela senhora não voltou para a sessão de químio, não voltou para a consulta, vamos ligar, o que aconteceu? Perdeu a motivação pelo tratamento cujo tratamento lhe tira a autoestima. Por isso,
a importância da busca de ajuda sempre, tá? Então, as consequências do adoecer feminino passam por diversos momentos. O primeiro momento é o medo da morte, o segundo momento é a preocupação com os familiares, principalmente filhos, netos, né? Muitas mulheres têm netos que cuidam desses netos. Preocupação com a possível mutilação do corpo, preocupação com os efeitos colaterais dos tratamentos, né? Vomitar, perder peso, perder cabelo, preocupação com a possível perda da libido e da qualidade da vida sexual. Aí tem o medo de perder o casamento, medo de ser traída pelo companheiro, e tudo mais que vocês já ouviram, talvez, muitas vezes. Preocupação com a estética. A estética é, para nós, no mundo ocidental, uma ideia, um conceito de autoestima, né? O corpo bonito, vocês já devem ter contado quantas academias vocês veem entre o lugar que vocês trabalham e sua casa, né? Academia e bar, né? Então, a estética ela é fundamental, e aí o corpo, a roupa que vai ao corpo, o rosto, né? O cabelo, infelizmente, são conceitos que a sociedade ocidental aí nos cobra de uma maneira violenta, que traz para crianças e adolescentes o bullying na escola, o bullying caseiro. O pior tipo de bullying que uma criança pode receber na vida é o bullying caseiro. É aquela menininha de 3 anos que está comendo com a mão, que deveria comer com a mão, algumas coisas, e alguém, o pai e a mãe, fala para ela: você parece uma porca, parece a tia Joana. A tia Joana é aquela tia gorda que todo mundo fala mal dela, já viram isso? Esse é o bullying caseiro. É o início de uma condenação da autoestima infantil, que vai para a adolescência e vai para a fase adulta. Tá? Medo do afastamento de pessoas amigas e de familiares. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou o paciente mais antigo aqui do COC. Eu comecei em 2000 com uma leucemia, até hoje eu sou paciente. E quando eu tive leucemia, a maior parte dos meus colegas se afastaram de mim, né? E às vezes telefonavam. Naquela época a gente não tinha o iPhone ainda, e às vezes telefonavam. Mas isso acontece muito, infelizmente, né? As pessoas no começo ficam assustadas, querem saber notícia e depois vão se afastando, se afastando. Já viram isso, gente? Já? Então, o possível aparecimento do comprometimento do aparelho psíquico através das neuroses, né? Então, algumas pessoas começam a ter uma ansiedade generalizada, às vezes precisam ser medicadas com ansiolítico, com antidepressivos, pânico, não é? O pânico, acorda em pânico, às vezes acorda durante a noite, assombradas por um pesadelo, em pânico. Começam a ter algumas manias de limpeza ou manias de doença. Então, olha, apareceu uma mancha aqui na minha barriga, ela tem um câncer de mama. Olha, apareceu uma frieira no meu pé. Olha. E aí ficam multiqueixosas, o que também faz com que a família comece a parar de ouvir e não imaginar que isso é um sofrimento decorrente do medo que ela está sentindo. Sinais depressivos, né? Às vezes não quer fazer nada, às vezes não quer ir à consulta, às vezes esquece o remédio. Depressão propriamente dita, muitas mulheres, muitos homens com câncer de próstata, muitas mulheres. E, finalmente, algo que a gente tem hoje percebido com uma frequência muito grande, a morbidez, né? A morbidez é imagine assim, a depressão em excesso, né? A gente chama de morbidez, que é aquela fala: mas que adianta viver desse jeito? Já escutaram isso? Que adianta viver desse jeito? Né? Isso não é vida,
Talvez seja melhor morrer do que, olha, faço meu filho sofrer, meu marido sofrer, né? Tem que ir todo dia lá, nessa semana, fazer químio, aí eu volto vomitando. Então, a morbidez é o estado mais avançado da depressão, e onde vêm essas queixas. Às vezes, não tantas vezes, mas às vezes, a ideação suicida vem junto com a morbidez, né? Bom, cuidados e prevenção. Eu não sei como é que está meu tempo aí. Não. Primeiro, sempre confiar em seu médico e nos técnicos, né? Nos técnicos de rádio, na enfermagem que está fazendo a químio, que está aí cuidando, trocando o catéter, está aí junto. As enfermeiras de oncologia, elas têm um dom especial, não sei porquê, nem imagino que elas tenham sido treinadas, mas elas são muito delicadas, muito afetivas. E eu vi isso em Barretos, vi isso em São Paulo, aqui tive isso na minha vida, né? Receber ajuda e apoio dos amigos e familiares, e aí alguém tem que dizer a eles que eles precisam apoiar. E aí nós temos o psicólogo, o psico-oncologista, o próprio médico pode avisar a família que precisa desse apoio, né? Procurar ajuda psicológica dos psico-oncologistas, do psiquiatra em caso de uma depressão grave, em caso da morbidez, que é o que mais me preocupa nos casos de câncer. Se tiver alguma religião, alguma fé, não importa qual seja, né? Procurar se aprofundar nesses conhecimentos espirituais, isso ajuda muito, muito, muito. A palavra do padre, a palavra do pastor, a palavra do pai de santo, a palavra do centro espírita, tomar um passe, se benzer. Tá? Buscar os meios conhecidos e à disposição para procurar os aspectos estéticos. Vocês têm aqui do lado, né? Um monte de maquiagens. Nós temos próteses de mama hoje, maravilhosas, muito bem feitas, perucas, enfim, tentar ter uma autoestima, mesmo que superficial, mas tentar manter essa autoestima. Os lenços são maravilhosos, né? Os lenços dão uma beleza especial àquela mulher sem cabelo, acho que vocês já notaram isso, né? Eu prefiro muito mais, eu falo para elas, que ela use um lenço do que uma peruca. A peruca coça, a peruca esquenta, e o lenço não. O lenço dá uma qualidade de beleza muito especial. E lembrar que autoestima significa gostar de si mesma, e não do quanto o outro gosta de mim. Esse é um conceito ocidental muito complicado. Um dos meus guias aí na psicanálise, que já faleceu, infelizmente, o Dr. Jacques Lacan, ele dizia que o maior mal da sociedade ocidental, da sociedade cultural ocidental, é o desejo de ser desejado pelo outro. Por que a gente se veste muito bem para ir no barzinho? Para olhar, para ser olhado com olhos de desejo pelo outro, pela outra. Né? Por que a gente vai bonito num lugar festivo para receber o olhar? Então, nós nos acostumamos a imaginar que a autoestima é aquilo que vem do outro para nós, do quanto eu sou querido. Nas escolas, professora do Imaculada, né? Nas escolas, nós temos um problema muito grave, que são os grupinhos, né? Durante a pandemia, isso parou um pouco, mas agora vai voltar. Então, tem
o grupinho dos top não sei o quê, tem o grupinho dos que mandam, tem o grupinho dos mais ricos, dos mais não sei o quê, das mais bonitas. E, às vezes, aquela criança com uma autoestima média baixa quer entrar nesse grupinho para poder ganhar autoestima. E aí ela sofre, aí ela entra em depressão, pensa em suicídio. Aquele menino de 15 anos, com uma autoestima frágil, começou a ficar com aquela menina de 14, linda, e daqui a pouco ela diz que não quer mais ficar com ele. E ele corre atrás dela, corre atrás dela, corre atrás dela, e depois vai para casa e se enforca. Então, a gente se acostumou a imaginar que a autoestima sempre vem do olhar do outro, e não do olhar que a gente tem que trazer para a gente mesmo. É muito difícil fazer isso, gente, porque a gente vive há séculos nessa coisa do social, nessa coisa do olhar social. Então, mais do que nunca agora na doença, a gente precisa trabalhar para que essa mulher ou esse homem consigam, pelo menos, um pouco da autoestima necessária. Bom, aí um dos maiores temores, né, além da morte, é a autoestima, né? Porque a gente aprendeu que a autoestima ela não fica dentro de nós, ela é depositada pelo outro em nós, né? Ela é depositada pelo elogio ao corpo, elogio à roupa que está vestida, pelo elogio ao final do curso de medicina, pelo elogio a tantas coisas. E a dependência disso é muito, muito séria. Nós tivemos agora, dia 12, né, o dia de Nossa Senhora Aparecida, e também o dia da criança. E vocês não imaginam como as crianças começaram a medir o que elas ganham de presente com a autoestima. Nossa, então, esses dias uma mãe chorando me dizia, né, nossa, a hora que eu dei lá o Playmobil para ele, lá a caixinha de Playmobil, ele virou para mim, mas só isso, mãe? Você não gosta mais de mim? E essa mãe ficou assustadíssima, porque o Playmobil custa R$ 400 uma caixinha, é muito caro. E ela me falava, o que está acontecendo com ele? Né? O que está acontecendo com ele é que ele passou a medir o amor dos pais, principalmente na pandemia, pelas coisas que ele recebe. E, infelizmente, é algo que talvez a gente vai demorar para se livrar, né? A gente ser minimalista, né? Viver com pouco, viver com o necessário, é uma utopia. A ganância é muito forte em nós, como vocês veem por aí, esses deputados e os traficantes e tudo, que querem mais, 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 mais. Mas, no fundo, o que está em jogo nessa ganância não é o tanto que eles vão ter, mas a autoestima que eles têm quando eles conseguem fazer esses ganhos aí. Então, independentemente do diagnóstico, mulheres de todos os tipos, classes sociais, tipos de pele, o cabelo, corpos, em sua grande maioria, tentam se encaixar nos padrões de beleza determinados pela sociedade. Porque o que é dito pelo social, o que é falado pelo social, é que somente a mulher que pertencer àqueles padrões de moda será uma pessoa bem-sucedida, feliz, o que, gente, é uma grande mentira. Tá? Pessoas lindas, homem, mulher, 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 se casam, são lindos, e de repente eles percebem que a beleza tem prazo de validade, e daqui a pouco estão se separando, e é um grande engodo isso. Tá? Tá. Bom, eu vou pular isso aqui. Bom, o que é mais importante é entender que o que vale mesmo é como você se sente em relação a você mesma. Como você está sentindo o tratamento, como você está ajudando no tratamento, como você está vendo o tratamento,
Existe um fenômeno aqui no COC, que é o mesmo de Barretos, que é o mesmo de São Paulo, que é assim, no começo do tratamento, as mulheres com câncer de mama e os homens vêm sempre acompanhados por alguém. Depois que existe uma evolução, elas começam a vir sozinhas, e os homens também sozinhos. Não sei se você já percebeu isso. Então, não é bom isso, não é bom. Mas agora que o câncer está sendo cuidado, está sendo minimizado, é como se você pudesse dar conta disso sozinha. Se ela tiver uma boa autoestima, tudo bem. Algumas não têm. Eu já peguei mulher chorando aqui, esperando a consulta da doutora Meire, aí, por exemplo. Tá? Então, o quanto de diferença você sabe que faz a vida das pessoas, né? O quanto você pode oferecer para as pessoas. A estética é apenas um acessório do que você traz dentro de si, do seu amor próprio. Bom, infelizmente, muitas mulheres deixam de se cuidar, tentando diminuir os sentimentos ruins que passam ao homem, ao marido, né? À família, estar em melhor posição econômica, social, ter um bom casamento e bons filhos, que é um sentimento de culpa, e às amigas e ao social. A gente tem encontrado pessoas classe A que, infelizmente, aí tiveram o seu câncer de mama, e o que a gente percebeu nelas é uma coisa repetida, gente, repetida. Claro que ela não me conta isso no primeiro dia de consulta, mas me conta no 10º. Se o câncer é uma maneira dela estar sendo punida por ter mais condição social do que os amigos, do que a família, por ter bons filhos, por ter um bom casamento, e então deixam de se cuidar por causa disso. A autoestima diminui, a culpa promove punições inconscientes, como deixar de tomar medicação oral, sabotagens, trocou o dia da consulta, chama-se ato falho isso, esqueceu do dia da consulta, tem que remarcar de novo com um tempo aí. E, de repente, né, o câncer surge como algo extremamente predador e punitivo. Por isso, ter uma boa relação e referência afetiva com seus médicos, com a enfermagem, né? A confiança, como eu já falei, de que será bem cuidada, e também o resgate de algumas relações afetivas familiares, como o casamento ou o namoro, não deixar esse casamento involuir, não se sentir traindo o marido porque está mutilada ou porque está aí sem condições de ter uma vida sexual intensa, né? O apoio dos pais e dos filhos, e também é essencial ouvir as histórias dos pares que comungam o mesmo ambiente da quimio e da radioterapia. Lá na Unimed, as mulheres começaram a fazer quimioterapia perto uma das outras, agora na pandemia complicou, mas agora voltou. E a coisa mais importante é a enfermagem costuma estimular que elas contem umas às outras o que estão passando, como estão reagindo. Então, isso é muito importante, porque daí a gente não se sente sozinho, tá bom? Tá bom, gente. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo aí, vocês me perdoem, por favor. Mas, alguma pergunta para mim? Obrigado. Obrigado. Doutor Ivan, obrigado pela bela palestra, né?
Acho que o senhor tocou em alguns pontos realmente que a gente vivencia, né? Existe realmente uma grande bobagem, né? Um preconceito muito grande contra o câncer, né? E que é uma doença que não é contagiosa de forma alguma. Isso que você falou acontece, e acontece bastante, né? E veja que era uma coisa do século XIX, e a hipocrisia, né? Que hoje estamos no século XXI, né? Diz que não há preconceito. Imagina, como não há? O preconceito está presente, tão vivo e tão latente, né? No nosso dia a dia, seja de cor, seja de sexo, seja de condição, enfim, religiosa, tudo, né? É um absurdo. Hoje, os nossos pacientes aqui, que a gente tem aqui no COC, nós temos todos os tipos de paciente e eu fico muito feliz que a gente tem um time multidisciplinar e médico aqui que realmente se preocupam, né, com essas questões, né? Quando a gente percebe, nossa psicóloga já fica ali atenta, né? O pessoal já bem sintonizado para que a gente consiga dar esse conforto e tirar essa pessoa desses pensamentos, né, que por muitas vezes é ruim, né, para o seu tratamento, né? E o papel da família, dos parentes, dos amigos, isso que você falou também da questão da ligação. Estou falando de coisas que eu vivenciei também, né? Na família, né? Tinha uma parente que ela teve câncer e ela mesma falou, ó, não me liguem, né? Que loucura, né? A gente doido para dar um conforto, para falar uma palavra de carinho, dizer, olha, estamos aqui, estamos com você, você vai vencer. E ela falava, não me liguem, eu quero um momento para mim. Isso é um sintoma ruim já, né, professor e doutor Ivan? Uma coisa muito, muito louca, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nossa psicóloga está a fim de perguntar, conversar um pouquinho. As redes sociais, tem alguém perguntando alguma coisa? Pessoal, acho que por conta da chuva, o doutor Ivan tá um pouco mais calmo. E o tema também, né? Mas realmente o doutor colocou coisas aqui muito importantes. Eu garanto que vocês que estão aqui presencialmente e os que estão online aí se viram em alguma dessas situações, com certeza. E as suas palavras foram realmente muito importantes e nos fez refletir. E temos que, né, repensar algumas coisas, né? Porque o nosso papel junto a um paciente, a uma pessoa querida, é fundamental que a gente apoie, né? Bom, gente, não sei se eu consegui deixar um recado aí, mas de tudo, mais que os efeitos do tamoxifeno no pós-tratamento aí do câncer, o tamoxifeno traz um prejuízo muito grande às mulheres, né? Resseca as mulheres e, às vezes, a libido vai embora. Então, vocês imaginam que isso fica um terror, né? Vocês já ouviram falar disso, né? E antigamente se tomava tamoxifeno por 5 anos, hoje o protocolo é 10, então fica mais complicado ainda para a vida dessa mulher. Precisa ter um apoio psicológico durante muito tempo. Mas o que mais me preocupa é a morbidez, que eu tenho visto de uma maneira muito intensa, que é essa coisa de, mas já vivi bastante, não tem razão de estar viva mais. Então, essa é a coisa que mais me preocupa. E, às vezes, algumas sabotagens são feitas em nome da morbidez, como, por exemplo, esquecer a consulta, esquecer a medicação oral, esquecer algumas higienes, esquecer algumas coisas, o que vai piorar o quadro, vai piorar o corpo. Tá? Enfim, espero que eu tenha aí deixado uma reflexão para vocês, tá bom? Obrigado pela presença, um bom dia. E para os médicos, parabéns aí ao Dia dos Médicos. Deixou com certeza, professor doutor Ivan. E aqui uma singela lembrança aí para o senhor, desse Outubro Rosa, em agradecimento à sua vinda. Obrigado, aqui, né? Muito obrigado. Uma coisa lembrança. E hoje, então, a gente encerra o nosso programa hoje da nossa campanha de prevenção. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter aí na nossa vida, né? Além dos tratamentos aí de tecnológico, novos medicamentos que vêm surgindo, tem um medicamento que já foi falado aqui que é muito barato, né? E por vezes a gente fala que não tem tempo, né?
que é uma alimentação saudável, prática de esportes, prática de alguma atividade física, né? Isso é fundamental para a gente, pelo menos, reduzir, né, a questão da gente vir a ter algum tipo de doença, seja ela um câncer ou qualquer outro problema de saúde, né? Então, acho que nós temos que sempre fazer a nossa parte, né? E está nas nossas mãos, né? Não podemos dizer que a gente não tem tempo, né, doutor Ivan? Temos que fazer uma atividade física, temos que nos alimentar melhor, dormir, né? Dormir e descansar também é fundamental, né? Então, agradeço a presença de vocês e quem está online também e desejo a todos um ótimo dia. Obrigado, doutor Ivan.